Seguimos com o nosso devocional, com a nossa série, com a nossa comunidade renovadamente. Eu, Alexandra Nascimento, sou trabalhadora do reino e estamos aqui, fazendo o ID, fazendo aí diferença, fazendo aí a nossa parte para que o Senhor seja conhecido, Se hoje você precisa de uma palavra, você está no momento, no local certo, tá? A gente está falando aí da série Deus dos Deuses, onde a gente fala de quem é Deus. Eu, particularmente, sou uma que estou aprendendo muito, porque às vezes a gente precisa rever, como a gente tem identificado Ele na nossa vida. Nós já chegando aí as nossas pedras preciosas, diamantes de alto valor. Nós estamos falando, já falamos que Deus é vingador. Não, vingador ainda vai ter. Nós já falamos que Deus é um Deus provedor, é um Deus misericordioso, um Deus de legislador. E hoje a gente vai falar de um Deus gracioso, Um Deus gracioso. O que você entende por graça? O que você imagina? O que é graça para ti? Me conta aqui nos comentários. O que é graça? Graça, se a gente colocar no dicionário, a gente vai ver que graça é um favor imerecido. É um favor que eu não pedi, um favor que eu não merecia, que eu não sabia que tinha direito a mim. Então, nesse momento de falar sobre esse Deus, pega a tua Bíblia, teu caderno, tua caneta. Não se deixe influenciar pelo que te dizem, mas toma você mesmo as tuas próprias conclusões. Não esquece de pedir para que o Espírito Santo, para que Deus possa te direcionar, possa te dar clareza do que é que você precisa entender, Jesus, ele falava muito em parábolas e os povos não entendiam. Por quê? Porque somente aqueles que estavam na essência espiritualmente dispostos a entender, a se disponibilizar a ouvir, é que realmente entendia o que ele queria dizer. Então, não esquece de fazer a tua oração de pedido para que o Senhor possa ser contido, te dar clareza nesse momento, tá bom? Então, aqui a gente vê em 1 Pedro 5,10, no Novo Testamento, o Deus de toda a graça, que em Cristo o chamou à sua eterna glória. O Senhor Jesus, ele foi sacrificado em morte de cruz por nós, tanto para que nos desse a paz aqui na terra, como também na glória. Porque Deus nos criou mesmo sabendo que nossa pecaminosidade o ofenderia? Ontem eu estava conversando com alguém que estava falando sobre isso. E eu já passei por esse momento de rebeldia, Para que Deus me fez? Se sabia que eu seria desobediente? Porque Deus nos amou mesmo sabendo que não responderíamos voluntariamente? Porque para nos salvar, nos deu seu Filho, Jesus Cristo, mas mesmo sabendo que rejeitaríamos? Porque Deus não nos pune justamente em conformidade com a nossa culpa? Porque Deus nos amou e enviou o Espírito Santo para regenerar nossas almas? Porque Deus nos perdoa mesmo sabendo que pecaríamos novamente? Porque Ele nos chamou para o seu reino? Porque Ele ouve nossas orações, ainda que elas sejam fracas e medíocres? Porque Deus aceita nossa adoração? Porque Deus nos reuniu em um povo e a sua igreja? Porque Deus nos deu sacramento, ordenanças de Santa Ceia e do batismo? Porque Deus nos dá o sol, o alimento e a vida? Que Ele é Deus provedor. Porque Deus nos abençoa com família? Por quê? Por quê? Por quê? Existe uma chave em fazer perguntas, E Deus responde. Ele responde. Se você tiver uma oração sincera, das únicas vezes que eu perguntei, Ele falou. Não, algumas vezes de imediato, como exortação, como disciplina, e algumas vezes não de imediato. Depois, em pensamento, de repente veio aquela resposta. Se estivermos ligados, a gente vai conseguir ouvi-lo, A gente ouve ele no acontecer do dia, em uma situação que a gente vê na rotina. Então, eu sou uma pessoa que eu estava muito acelerada, Na correria, nisso, aquilo. E o Senhor começou a me chamar para as pausas, Para os respirados, para o ver o aqui e o agora. Então, além da Bíblia, eu tenho aprendido muito sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, sobre programação neurolinguística,
tudo isso que me deixa mais entendedora da minha mente, da mente humana. Então, a gente consegue vê-lo quando a gente contempla, né? É indicado que pelo menos uma vez no dia a gente pegue um momento para ir para um canto verde, né? Onde tem a natureza, que a gente vá para um canto onde tem plantas, porque faz com que a gente desacelere, com que a gente pause, né? A gente está muito nesse momento de celular, muito nesse momento de redes sociais, elas servem só exatamente para isso, para nos interagir. Mas tem um momento que essa interação, ela se torna um vício. Tem um momento que essa interação, ela não nos supre. E a gente continua sentindo aqui um inexplicável dor, um inexplicável vazio que a gente não sabe o que é, né? Aquela dor, aquele desejo que a gente tem de suprir com algum tipo de vício, né? Esse vício pode ser bebida, pode ser cigarro, pode ser pornografia, pode ser prostituição, pode ser de fofocar, pode ser de reclamar, né? Qual desses vícios você identificou até aqui? O meu vício, eu posso lhe dizer que o meu vício era redes sociais, né? A gente diz era para se tornar permanente, e alimento, né? E outra coisa que eu estou me investigando, né? Então existe essa necessidade de preenchimento que a gente encontra por alguns segundos em outros cantos, mas não preenchem por muito tempo, senão com ele. A resposta é simples, mais profundamente misteriosa, por causa da sua graça. Por causa da graça dele, todas essas perguntas são respondidas, né? Porque ele nos ama mesmo na pecaminosidade, porque ele nos ama mesmo sabendo que não responderíamos voluntariamente. A disposição de Deus em inclinar-se em favor daqueles que em nenhuma hipótese mereciam isso, visto que tudo em nós milita contra Deus e sua vontade, mas ele, por graça, apenas por graça, supera essa barreira e nos ama. Nos elege e nos predestina, nos chama, nos converte, nos justifica, nos perdoa, nos adota e nos santifica. Por graça, pura graça, pelo favor merecido apenas, né? Cuidar para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Efésios 1, 6. Para a glória do louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, Jesus, ele fez tudo isso por graça, né? Por favor merecido. Que nós não merecíamos nada. Poderíamos morrer de fazer coisas. Isso não nos traria o que ele tem de desejoso para a nossa vida. O cuidado com a falsa graça, uma graça pirata, fake news. Quem já viu aí um fake news, né? Ah, Alexandra, eu vi, mas não era verdade. Eu vi tal história sobre tal famoso, eu vi tal história sobre uma notícia no mundo, né? Fake news, notícias falsas. A graça de Deus, no entanto, está ainda mal compreendida pelos filhos do Senhor. Em tempos passados, o favor merecido de Deus era ofuscado por obras religiosas meritórias. Era necessário mérito, né? Houve um clamor contra isso. Uma reforma protestante nos direcionou teologicamente a uma compreensão mais bíblica do assunto. Ainda assim, os nossos dias, mais uma vez, a graça está falsificada. A correção do legalismo foi o extremo da libertinagem. Atravessou para o outro lado, tomando que agora temos uma graça barata, uma graça sem transformação, uma graça sem forjar o nosso caráter. Deus nos dá a graça por favor merecido, ele pede de nós um sacrifício vivo. Nós abrimos mão de nós mesmos em prol dele, em prol da obediência dele. E assim nós temos direito, nós temos acesso ao que já temos direito, tá? Uma graça que não converte, uma graça que não santifica, uma graça que não leva ao arrependimento, uma graça que não nos leva para a cruz. Esta não é a graça. Essa graça acabou se tornando a tolerância de Deus com o que quero ser. Fuja dela. Então, graça não é libertinagem, não é você saber que pode pegar ilimitadamente, Deus irá perdoar. Graça é você saber que é pecador, nós sabemos, eu sou pecadora também. Nós sabemos que somos pecadores, que não merecemos, que Deus nos fez assim mesmo, com falhas, mas que nós nos permitimos adorá-lo, bendizê-lo e exaltá-lo. Nos permitimos abrir mão do nosso eu. Existem coisas que nós só temos acesso a Deus, se nos permitirmos abrir mão de si. Né? O amor dele é o mesmo, a perdão dele é o mesmo, a misericórdia deles continua a mesma.
mas existem aberturas que a gente traz à nossa vida que são em cima do que a gente teve de atitude, negativa ou positiva, as consequências vêm, né? Ele nos ajuda, nos direciona, desde que a gente permita que ele nos ajude e nos direcione. No mais, a misericórdia, a bondade dele é que nos cuida, né? Não permite que o mal chegue até nós. Mas chega um momento que a ira, que a taça se enche, a taça de vinho se enche, chega um momento em que as consequências vêm, né? O salário do pecado é a morte, pecado, morte emocional, espiritual, física. A paga, vamos falar em palavras fáceis, a paga de não obedecê-lo é a morte. Pode ser a morte emocional, pode ser a morte espiritual, pode ser a morte física. E o inimigo, ele veio para não só para matar, roubar e destruir. E foi aqui em vida, matar a nossos sonhos, roubar a nossa alegria, destruir a nossa vida, né? Então, ele só tem autorização por nós, só tem deliberalidade, ele só tem autonomia se nós permitirmos. A partir do momento que a gente não permite mais, se lança a nossa casa, coração, nossa casa terrena para o Senhor, a gente não permite mais que outra coisa preencha o espaço, senão ele, né? Até a física fala, existem dois corpos, podem ocupar o mesmo espaço? Não. Então, onde há santidade, onde há adoração, não tem como existir também espaço para que o inimigo reine, tá bom? Aqui a gente vai falar de um Deus que nos deu graça, sim, e de um Deus glorioso também, tá? A ele seja a glória para sempre, amém. Deus ama que nós o louvemos, ele não precisa disso, ele já tem todos os anjos que louvam a ele, mas ele ama que nós nos disponibilizemos sem pedir nada em troca. Nós humilhemos na minha presença e eu te exalto, a palavra fala, né? Nós pecamos, nós erramos, nós temos consequências porque nós não buscamos. Então a palavra é meu povo falha por falta de conhecimento. Então, que clareie, que saiam escamas dos seus olhos, como saíram de Saulo, né? Para virar Paulo, para que você perceba que esse Deus glorioso, apesar de toda a sua grandeza, ele te ama, te quer bem, quer o teu melhor, apesar do que esteja acontecendo na tua vida. A glória a Deus é a razão, tudo causa primária dos seus planos. Agora a de si mesmo é a de Deus, a que Deus faz. Por causa dela necessita agir como age. Glória é o reconhecimento da grandeza condizente com o ser de Deus. Oi, Laiane. A criação, animais, formas de vida, existência do universo, inanimado, glorificam a Deus. A salvação é para glorificar a graça de Deus. A Bíblia glorifica a Deus, a igreja glorifica a Deus, os anjos, os homens devem glorificar a Deus. Agora, Deus é um reconhecimento dele mesmo, seu peso, seu significado, sua importância, a soma dos seus atributos, a dignidade de seus homens. Então, eu particularmente vou falar de mim. Eu estava com dificuldade de perceber, eu estava com dificuldade de olhar menos para o meu problema, olhar menos para o meu inimigo e perceber mais de Deus. E Deus começou a dizer: olhe para mim, se veja a minha grandeza. Olha aí em 10 minutos que você foi em X lugar, o tanto de planta que você encontrou, né? Olha aí agora que você, tanto de animal que você está vendo na terra, no mar, debaixo dos céus. Então, veja a minha grandeza e se perceba o quão pequeno você é, mas também o quão importante é a sua vida para mim. Não que a Alexandra seja especial, somos todos únicos. Nunca teremos a mesma digital, mesmo gêmeos, nunca teremos a mesma íris, mesmo gêmeos, mas ele nos ama incondicionalmente, apesar da grandeza dele. O Deus que pega o mar com a concha, o Deus que já fez todos os seres da terra, o Deus que conta os fios de cabelo da nossa cabeça, que nem mãe no seu maior cuidado não consegue, né? Aí aqui ele diz: todos reconhecerão a glória de Deus em Cristo, quer por submissão piedosa, quer por submissão imposta. Ame a glória de Deus, amar a Deus nos revelará dar a ele o que é devido, na intensidade devida. Nossa vida de amor pela glória de Deus atinge até mesmo coisas corriqueiras e aparentemente insignificantes. Portanto, se vocês comem ou bebem, fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória dele.
Tudo a gente tem que ver se está glorificando e exaltando o nome dele. Significa fazer tudo em conformidade com o seu caráter, sua vontade, para a sua adoração. A humanidade é infeliz porque o pecado nos afasta da glória dele. Desobedecer o que ele quer nos afasta da glória dele. Como é que eu posso obedecê-lo, Alexandre? Como? A leitura da palavra nos dá esse esclarecimento. A súplica pelo Espírito Santo, que já habita dentro de nós também, nos dá esse esclarecimento do que agrada e do que nos desagrada. A gente bem escuta aquela vozinha negativa, vozinha positiva. Faça, não faça, faça, não faça. Fale, não fale. Tudo isso é o nosso subconsciente, a nossa consciência. E sim, o Espírito Santo pode nos direcionar. Só que ele pode estar abafado conforme a gente não dar atenção, né? Nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Nossa tendência é direcionar a glória para criaturas, quer seja nós mesmos, quer seja um ídolo, um time de futebol, uma paixão, uma profissão, uma formação acadêmica, objetos. Isso é a idolatria, né? Dar glória ao que não é ele é uma idolatria, né? Então, se destinarmos crédito para as coisas e para as criaturas, estaremos a um passo da idolatria. Já é idolatria. Nosso pedido deve ser semelhante ao do salmista, no Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu reino dá glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Que você vê, nós vemos misericórdia, fidelidade, né? Que a gente vê que a misericórdia do Senhor sempre está viva na nossa vida, né? Todos os dias, ao acordar, a gente já sabe que foi a misericórdia dele que nos permitiu levantar, né? Não é favor merecida, não é por nossas próprias mãos, mas foi ele que dá. Pergunte como eu amaria a Deus de todas as minhas emoções, meu entendimento, com todo o meu ser, com toda a minha força, se eu não glorificar ele, reconhecendo tudo que ele é, né? Como agradá-lo sem perceber quem ele é, né? Como? Fica aí essa pergunta, fica aí essa... Aqui o Senhor fala também, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nos Romanos 3:23, nos quais Deus deste mundo cegou o entendimento dos crentes para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho na glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Eu já passei por esse momento em que eu olhava a Bíblia e não conseguia enraizar até que eu tirasse todas as escamas, toda a sujeira que foram tiradas através de louvor, através de adoração, através de jejum, porque eu via, mas eu não percebia, ficava igual as parábolas. Eu lia, mas eu não enraizava, e eu só via exortação. Existe obediência, existe a abertura do eu? Tem, mas também tem as dádivas, também tem os benefícios, também tem as conquistas, né? Também tem as parte boa, né? O Augusto Cury já dizia, quando você toma uma decisão, você já sabe, algo você perde, algo você ganha. Então, eu decidi ganhar essa parte espiritual, né? E todos os dias tenho esse desafio de abrir mão do eu, abrir mão de si para obedecer e bem dizer, vir aqui e obedecer. Preciso estar aqui no horário, como uma forma de honra, né? 535, como forma de obediência, de zelo também, né? Deus é Deus zeloso. Então, nossa passagem de hoje vai ficar em 2 Coríntios 4:4. Diz bem o que estamos vivendo hoje no mundo, né? Nós vemos países destroçados, países adorando o Senhor, mas a gente também vê um país nosso pensando em diversão, né? Quando a gente vê que como está a nossa economia, como está o todo, né? Então, tudo existirá consequências, né? Plantação, colheita. Não posso colher limão e colher laranja. Vou plantar limão, preciso colher também limão. Então, que a gente possa ter essa nossa decisão individual, porque nós não dependemos integralmente do que acontece no todo, mas a gente depende do que acontece entre nós e ele, né? Que uma coisa que ele decida por nós, decida na nossa vida, assim vai ser, independente da situação que esteja acontecendo. E amanhã nós iremos falar de Deus dos exércitos, Deus vingador,
né? Que sim, Ele é um Deus de justiça. Então, te aguarda aqui comigo amanhã, 535. Sim, 535. Né? E eu quero te agradecer pela tua companhia até aqui. Que o Senhor seja a tua luz, que eu seja apenas um canal. Que o Senhor seja a tua luz, a tua salvação, o teu direcionador em tudo. Tudo que acontecer na tua vida, tá bom? Que o teu texto seja maravilhoso, para a honra e glória dele. Qualquer coisa, estou por aqui no perfil, tá bom? Não esquece de deixar, se você viu até o final, quero fazer um teste, quero saber quem foi que viu até o final. Deixar um diamantezinho aqui embaixo, tá? Pra eu saber que você é preciosa raiz, tá bom? E até a próxima! Continuamos.